Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui a Michele Sampaio, que é uma expoente do jornalismo aqui na região de São José dos Campos. Seja bem-vinda, Michele. Eu que agradeço. Marcos, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, nesse lugar que eu admiro, vim inaugurar e gosto tanto. É um prazer. Obrigada pelo convite. Maravilha. Tenho certeza que teremos uma conversa muito fortuita aqui. Com certeza. Aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar a você de curtir e compartilhar esse e os demais episódios do nosso podcast com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembro ainda que este e os demais episódios são gravados no espaço da 20 Medical Offices, um cowork voltado para profissionais da área da saúde, ou seja, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, por aí vai, profissionais da saúde de todos os âmbitos, que procuram um local na região do Vale do Paraíba para atender. Aqui nós temos salas de procedimentos, consultórios de todos os tipos, temos consultórios voltados mais para a área de psicanálise, enfim. Convido você a conhecer e, além disso, você consegue perceber que o nosso ambiente aqui é esse que você está vendo, é o mais aconchegante possível, voltado mais para a parte de arte, de renascentismo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se ficou interessado, por gentileza, acesse nas redes sociais, você pode acessar o Instagram do Papo 20 pelo @Papo20, o da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se tiver interesse de me seguir nas redes sociais, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Lembra você, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 e o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o da nossa ilustre convidada de hoje é @Michele, com 2 L's, Sampaio. Certíssimo, Falei certinho? Marcos. Perfeito. Maravilha. Nós sempre temos aqui já um rito que a gente segue, vamos fazer assim, como já é tradicional. Vou dar uma apresentada aqui, um breve currículo sobre a sua carreira e aí a gente começa a conversa. Michele Sampaio é jornalista, ex-apresentadora de telejornal, tendo sido um expoente na apresentação do jornal Vanguarda, da afiliada da TV Globo, na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba como um todo, certo? Isso, fiquei lá por quase 16 anos, Marcos. Maravilha. E atualmente atua como sócia proprietária do Grupo Comunicarte, empresa especializada em treinamentos de comunicação. Perfeito. Muito legal. 10 anos que eu tenho o Grupo Comunicarte, sou sócia do Marcelo Espanha, que é jornalista também, a gente trabalhou juntos na televisão, estudamos juntos, então a gente tem uma amizade de longa data. Poxa vida, mandei bem na minha introdução? Nossa, perfeito, Muito aprovadíssimo. Agradeço pela gentileza. Bom, Da Vinci está bem de host aqui. vamos falar um pouquinho sobre você, a gente quer entender, a gente sempre tenta entrar um pouco mais nos meandros da vida da pessoa, para a gente entender, né, quem é a Michele, além da parte jornalística, das pessoas de São José, que estão acostumadas de ver você apresentando o jornal. Conta um pouquinho da sua história, de onde surgiu o interesse por jornalismo. Fala pra gente. Se eu falar para você que eu não sabia do meu interesse pelo jornalismo, eu, na verdade, desde menina, eu sempre eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito expansiva. Então, é algo que vem um pouco da minha natureza mesmo, sabe? Então, mas eu não levei isso para o lado profissional. E eu sempre gostei muito de atividade física, né? Hoje menos, eu gostava muito mais. Então, eu amava esporte radical. Então, eu passei a minha infância e adolescência praticando muito esporte. Meu sonho naquela época era ter academia. Então, eu achava que eu tinha que ir para essa área, tinha que fazer cursar educação física, né? Tudo que você imagina. Eu já vou revelar um pouco da minha idade, quando eu falar para você que eu era apaixonado por aqueles campeonatos de aeróbica. Acho que a juventude não sabe nem o que é aeróbica hoje, né? Então, participava de campeonatos de aeróbica, fazia trekking a pé, enduro de bicicleta. Então, eu sempre gostei muito de atividade física. E eu achei, claro, que se eu fosse para essa área, eu ia me dar bem, queria, né, seguir um pouco nessa área do esporte. E não prestava atenção no talento que eu tinha para comunicação. Então, naquela época tinha, eu falei de entregar a idade, né? VHS. Tinha aquele VHS, aquelas câmeras, eu tinha aquelas câmeras em casa de VHS, sim, e saía pela casa gravando, entrevistando as pessoas. Caramba, e não tinha percebido esse lado, esse talento. E era uma época, eu estou com 45 anos, é uma época que não tinha o teste vocacional, uma orientação vocacional, né, naquela época. Não era tão difundido, era muito, muito raro, né? Tinha, mas era algo raro. Então, assim, eu acabei até prestando vestibular
para um monte de área e curso, sabe? Então, uma das áreas que eu prestei, um curso que eu prestei foi Direito, porque o meu pai falou, puxa, Direito tem um... Eu não sabia o que eu queria, né? Meu pai falou, poxa, Direito você pode prestar um concurso e tal. Fui um dia na universidade, não gostei. Depois eu prestei para Arquitetura, acabei não indo nem fazer a prova, porque aconteceu uma tragédia na nossa vida, e que eu te conto, Marcos, e acabei depois prestando em Educação Física, entrei e fui cursar Educação Física. E quando eu te falo da tragédia que a gente viveu, nós em casa somos em 3, meu pai e minha mãe, mais 3 filhos, né? Que é o meu irmão mais velho, mora em Brasília, eu moro em São José dos Campos, e eu tinha minha irmã caçula, a gente perdeu a minha irmã caçula de acidente de carro. Meu pai foi transferido aqui da região para Curitiba, foi trabalhar na região de Curitiba, e lá ela sofreu um acidente de carro, ela e mais outros 6 jovens, e os 7 morreram na hora, num acidente gravíssimo que teve na época. Isso vai fazer 25 anos quase, né? Eu tinha 17 anos na época, minha irmã tinha 15 anos na época. E, infelizmente, a gente veio a perder a minha irmã, e com a morte da minha irmã, a gente se mudou de volta, a gente retornou lá do Paraná para a região aqui, 012, né, que a gente fala, a gente voltou a morar em Guaratinguetá, e meu pai trabalhava aqui em São José dos Campos. Então, com essa tragédia, a gente retornou para a região. Eu não queria sair de perto dos meus pais, queria continuar morando na casa dos meus pais. É como se caísse um muro na minha frente, assim, e eu não sabia mais o que eu queria da vida, a vida não fazia sentido para mim. Foi um baque muito grande para a família toda, né? E ali eu resolvi ficar na casa dos meus pais, e aí fui estudar Educação Física, né? E quando eu cheguei na metade do curso de Educação Física, eu queria sair. Não queria estudar Educação Física. E aí eu vou te falar por quê. Você é da área da saúde, você sabe bem. Aulas de anatomia. A aula de anatomia que tinha logo no primeiro ano, eu fugia daquilo, que você não tem noção. O quanto aquilo me fazia mal, assim. Aula de biologia. Então, eu via que realmente não era para mim essa área, né? Em compensação, toda a parte prática, os fundamentos do atletismo, fundamentos do vôlei, natação, tudo isso eu tirava nota boa, 10, ia bem. Em compensação... O ciclo básico para introduzir a parte do curso mesmo que a gente gosta é muito chato. É muito chato. Então, assim, eu via que aquilo não era para mim, que eu gostava muito da parte prática por conta de gostar do esporte, de gostar de academia, de exercício, de esporte radical, né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Eu fui até morar uns 3, 4 meses na Nova Zelândia, Austrália, por conta dos esportes radicais, né? Eu gostava muito de praticar bungee jump, saltar de paraquedas. Hoje eu virei mãe. Caramba. Hoje eu virei mãe você é medrosa, né? Mãe tem medo de sair na esquina, mas caramba, naquela época eu era super corajosa, adorava. Então, assim, a minha vida foi muito em torno do esporte, assim. E aí, como que eu descobri o jornalismo, né? Então, quando eu cursei a Educação Física e queria sair depois, falei, mãe, não é o que eu quero. Falei para os meus pais. E meus pais sugeriram, termina o ano de Educação Física, até para você, né, não ficar ali perdida, sem estudar. Termina o ano de Educação Física, no ano seguinte você presta vestibular para outra coisa que você queira. E nesse período eu fui fazer um desfile para uma confecção, na época, para uma dona de uma empresa que era confecção, tinha roupa, multimarcas. E lá eu conheci uma jornalista. E eu falei para ela que eu queria prestar publicidade. Eu ia prestar publicidade no ano seguinte. Eu sempre gostei, para você ter uma ideia, eu tenho uma tia, minha madrinha, também, que eu criei a marca da empresa dela. E eu vi que eu gostava disso, de comunicação. Falei, vou para a área de comunicação. E aí, conversando com ela, era jornalista, ela falou, pelo que você está me falando, eu acho que você tem mais a ver com o jornalismo ali. Aí eu acabei mudando da publicidade para o jornalismo, e foi paixão no primeiro dia. Assim, a hora que, no primeiro dia de aula, eu falei, puxa, eu estou no lugar certo, no curso certo, fazendo a coisa certa, sabe? E ali eu me encantei, me apaixonei pelo jornalismo, e estudei na Universidade de Taubaté. Meus pais moravam em Guará, eu morava com eles, né? Eu sempre tive um vínculo muito forte e uma dificuldade muito grande de sair de casa, assim, por conta da perda da minha irmã. Foi algo muito doloroso. Então, o estar na Universidade de Taubaté, próximo dos meus pais, morando na casa dos meus pais e me realizando
e me encontrei, de fato, num curso que realmente eu gostava, eu falei, puxa, eu estou aqui no meu lugar, estou no lugar certo. E no final da universidade, eu estava no 4º ano, foi quando eu ia para a Nova Zelândia fazer um intercâmbio curto para aprender um pouquinho mais do inglês, também praticar um pouco dos esportes radicais que eu gostava. E aí foi quando, nessa época, eu retornei do intercâmbio e a afiliada da Rede Globo, em São José dos Campos, estava contratando novos profissionais porque ela estava criando a televisão em Taubaté. Então, já tinha televisão aqui, que antigamente era TV Vale do Paraíba. Né? Então, antigamente era TV Vale. E eles estavam criando uma emissora em Taubaté, e aí ia ficar só a Rede Vanguarda. Então, naquela época, foi em 2003. Eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, tinha acabado de me formar, e aí tive a oportunidade de fazer um teste na televisão. Aqui, eu já trabalhava em outra televisão. No período da universidade, eu fiz estágio na antiga TV Setorial, que era uma retransmissora da TV educativa do Rio de Janeiro, e também passava alguns programas da TV Cultura. Então, o meu período de universidade foi um período que eu tive de estágio prático nessa televisão. Hoje é a TV Novo Tempo, lá em Pindamonhangaba. E naquela época era a TV Setorial. Então, eu tive a oportunidade de estudar, foi a convite de um professor. Foi um laboratório prático, é bem isso, Marcos. Então, eu fui praticamente fazer um estágio e aprender a parte prática lá na televisão. E isso também ajudou no processo depois para entrar na afiliada da Globo, mas foi um desafio muito grande. Então, assim, a minha história no jornalismo não foi assim, eu nasci querendo ser jornalista. Isso, não, foi Por vias tortas, acabou dando certo. Deu super certo. Entendi. E, no fim, eu virei apresentadora do telejornal local. Eu fiquei na emissora... Mas você já entrou direto como apresentadora? Eu entrei sabendo que eu ia ser apresentadora. Por quê? Eu entrei sabendo que eu ia ser apresentadora da TV Taubaté, que ia ser inaugurada. Eu entrei em fevereiro, a emissora de Taubaté ia ser inaugurada em agosto. Então, eu entrei já ficando na reportagem, mas sabendo que eu ia ser apresentadora em agosto, a partir de agosto, quando inaugurasse a TV de Taubaté. Então, eu já entrei para ser apresentadora. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala desse laboratório, nesse período de fevereiro a agosto, eu, aqui em São José dos Campos, fui apresentar o telejornal, substituindo uma apresentadora que é minha xará, Michele Matucci. Na época, já era uma apresentadora conhecida, renomada aqui. E eu me recordo, Marcos, que quando eu fui substituí-la, eu acho que se eu ouvir até hoje essa musiquinha da novela Agora Que São Elas, nunca esqueço o nome da novela, eu acho que vai me dar um piripaque fácil, sabe? Porque, assim, a emoção que eu vivi naquela época, você imagina uma época que a televisão era o principal veículo de comunicação, era o mais assistido, a audiência batia ali praticamente de 6 a 8 de share, pontos de share, que isso significa, né, a cada 10 televisões ligadas, 6 a 8 estavam ali ligadas, né? Então, assim, tinha programa que a gente batia 8 de share, né? Então, ou seja, a maioria das televisões ligadas estavam no programa. Uma região com 2,5 milhões de moradores, eu jovem, menina com 20 e poucos anos, então você imagina a responsabilidade e o desafio que era para mim. Então, o início ali, se eu ouvir hoje, eu lembro com o ponto no ouvido, tocava a musiquinha do Agora Que São Elas, e eu substituí a Michele por, acredito que uma semana, ela teve um descanso, uma folga, o quanto aquilo eu suava, e borboletinhas na barriga ali, para não dizer outra coisa, né? Porque, assim, eu ficava muito mal. Então, assim, porque era um desafio, né? Era um desafio. E engraçado que hoje eu trabalho com isso. E viver aquilo foi muito, muito interessante, porque foi um crescimento. Eu aprendi muito ali, eu cresci muito dentro da emissora, né? Eu virei mãe, uma profissional melhor. Ali, eu passei 17 anos, uma vida. Então, né, eu saí ali dos 20 e poucos anos, a fase de menina, né, para você melhorar, se desenvolver e crescer, tudo ali dentro da emissora. E não queria sair daqui, né? Então, eu falava muito que aqui era muito o meu lugar mesmo. Entendi. Sabe? Então, foi um desafio. Deve ser bem difícil. Esse negócio que eu sempre fico imaginando que a transição de câmeras ali, ficar ali no teleprompter, deve ser um negócio meio complicado. É um aprendizado, é um aprendizado. Eu peguei a época da televisão em que a televisão era muito formal.
né? Então, assim, existia muita formalidade. Essa época de Cid Moreira, aquela coisa daquela voz gutural, daquela formalidade toda, né? Tudo quadradinho. Do terninho, né? Tudo muito quadradinho. E peguei a transição depois para essa informalidade, né? Então, assim, foi um desafio, porque, assim, eu me vi depois engessada num formato que, para quebrar, foi um desafio. Né? Então, assim, quando eu entrei na televisão, eu sou de uma época em boa noite, veja agora as notícias do dia, né? E depois você passa, olá, tudo bem, seja bem-vindo, né? Eu vou contar para você agora o que a gente tem de novo no jornal hoje, né? Então, e aí você vai mudando esse jeito de comunicar, né? Essa maneira de comunicar, e o início é muito desafiador, né? Eu vinha de uma televisão mais caseira para uma televisão extremamente profissional, que era referência, que o padrão da emissora era referência no país, né? E quando eu vi, eu realmente acabei me adequando ao padrão, aprendi muito, mas foi árduo. Eu me lembro noites e noites em claro, chorando, porque eu não conseguia avançar, desenvolver, e eu muito jovem, sem muito repertório, né? E aí você é repórter, vai para a rua fazer reportagem, você sem muito repertório, não sabe como perguntar, o que perguntar, né? Então eu vejo hoje, né? Eu olho para trás, então eu me recordo de muitos e muitos jovens que entraram ao longo, jovens que eu falo não só jovens na idade, mas também jovens na empresa, que eu me recordo de ter acolhido, de procurar acolher da melhor maneira possível, porque eu sei o quanto foi árduo o início ali da minha carreira, sabe? Então você entra numa emissora e você é muito cobrada, e você é cobrado. Tem muita briga de ego? Sempre teve muito. Depois você aprende a lidar. O início, eu percebia muito isso, né? Depois você vai tentando ler o ambiente, ler as pessoas, você vai melhorando, você vai evoluindo. É um aprendizado, né? Então, esse início de carreira, para mim, foi muito árduo também, né? Então, começou por cortar o cabelo. Entendeu, Marcos? Algo simples. Naquela época, vem de uma época em que a televisão, as mulheres, as apresentadoras tinham cabelo muito curto. Estilo Fátima um cabelo muito curto. Depois, o aceitável ali à altura do ombro. Então, eu tinha um cabelão enorme, né? E aceitar cortar, eu sempre gostei muito, muito apegada a isso. Então, começou a choradeira ali. Entendi. Aí depois você faz um texto, o texto é uma porcaria, aí você toma dura na frente de todo mundo. Então, você lidar com esse universo, né, de o tempo todo, né, uma pressão por melhora, por avanço, né? Nada mais natural, mas em que em alguns momentos, para mim, eu menina, jovem, era muito árduo, né? E foi um aprendizado, isso, né, me fez crescer. E eu sempre quis ficar aqui na emissora, então construí uma história muito bonita aqui na região, de uma proximidade com o público, né? Então, isso é muito gostoso. Até hoje eu saio nas ruas aqui na região, né? E as pessoas me perguntam, quando você volta? Sinto sua falta, saudade de você, porque você cria um vínculo, né? Afinal, foram quase 17 anos, né? As pessoas me viram passar da fase de menina para a fase mulher, fase mãe, né? Então, você cria muito esse vínculo. Eu nunca quis sair daqui. Eu sempre brinco, toda entrevista que eu dou, todo papo que as pessoas têm comigo, eu falo, imagina o Rogério Ceni no São Paulo, aquele cara ali, raiz, que não queria sair, era eu aqui na televisão, na afiliada da Globo, né? Então, assim, tenho muitos amigos que saíram daqui, foram ser correspondentes, foram para Record, foram para outros estados, né? E que até hoje a gente tem uma amizade muito forte. Então, assim, eu nunca tive vontade, né? Eu não sei se foi por conta dessa perda que eu tive da minha irmã, de querer estar próximo dos meus pais e criar esse vínculo com a região. Eu nunca tive essa vontade. Então, eu já queria ter construído a minha história e a minha carreira aqui. Foi o que eu fiz, mesmo sendo desafiador, sabe, Marcos? Fico aprendizado. O que eu carrego é uma gratidão muito grande pela emissora, pelos diretores, pelo seu Boni, proprietário, independentemente do fim ali, né? O fim não foi o que eu gostaria, né? Uma dispensa ali foi um pouco árduo. Os 2 últimos anos foram bem árduos para mim, por conta, eu tive que lidar com a questão do peso também. Engravidei mais tarde. Fui ter minha filha com quase 40, ali já tinha 37 anos. Então, o engordar, sair do vídeo, depois acabar sendo dispensado, isso para mim também é página virada. E o que eu carrego muito é muita gratidão. É claro que a gratidão não exime
a justiça, né? O você ter o contato, né? Claro. Nada disso, mas assim, eu carrego um sentimento muito de gratidão, porque ali praticamente quase 20 anos da minha vida, assim. Sim. Então eu cresci ali, eu construí grandes amizades. Hoje, as maiores amizades que eu tenho na minha vida, parte delas vem da emissora, vem da televisão. O capital humano ali era muito rico, então construí grandes amizades e que carrego mesmo até hoje. Aprendi muito, tenho uma gratidão imensa por todos os diretores, né, que me deram oportunidade, que eu passei por lá, né, a Terezinha Almeida, que não está mais lá, a Dona Irani, o seu Boni, proprietário. Então, tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas e por todos os meus colegas. Assim. Então, o aprendizado foi muito grande. E foi ali também que eu retomei a vontade, o prazer de viver, né, depois de um trauma muito grande em família. Sim. Né? Então, é uma peça muito importante na sua vida. Sim, então foi ali que eu comecei toda a minha trajetória com a comunicação também, né, que vinha já desse talento de criança, dessa... a minha mãe brinca, né? Minha mãe fala assim, puxa vida, quando você era menina, às vezes eu tinha medo dos outros te carregar, porque onde eu olhava você estava conversando com alguém, você batendo papo com alguém. Até que demorou para perceber que era essa... E aí demorou, sabe? Então, assim, eu sempre tive esse lado para a comunicação, mas demorou para eu enxergar, sabe, Marcos? E foi muito... E você saiu da emissora em? 2019. Eu fui dispensada em 2019, começo de 2019. E aí eu já tinha uma empresa, né? Eu tinha uma empresa, que é o Grupo Comunicarte, que eu te falei no início que o Marcelo Espanha é meu sócio. E o Grupo Comunicarte, a gente sempre atuou em company, nas empresas, porque a emissora permitia isso. Então, por exemplo, você me chama aqui no Da20 para eu dar uma palestra, fazer um bate-papo aberto, eu não podia naquela época, né, pelo contrato que eu tinha com a emissora, só com a autorização da diretoria. Mas se você me chamasse para um treinamento interno, para os colaboradores, para a equipe aqui, eu podia. Então, o que era interno, a gente podia. Depois, no final, começou a ficar um pouco mais difícil a aprovação da diretoria por conta das redes sociais. Então, antes não tinha essa divulgação. Então, eu fiz muito evento para Johnson, Volks, Alstom, Nestlé, todas as empresas aqui da região. Pela sua empresa? Pela minha empresa. Que é a Comunicarte. Que é a Comunicarte. Ou por mim mesma, Michele, né? Então, perfeito. Assim, eu sempre fiz muito, desde mestre de cerimônias, palestras sobre comunicação, e depois eu passei a estudar. Eu fui fazer a formação de coaching, né? Fui fazer a formação também de neurociência, programação neurolinguística, para você aprender a desenvolver o outro, né? Então, como eu trabalhava com comunicação, eu falei, poxa, eu preciso de mais ferramentas para trabalhar com o outro. Foi aí que eu fui estudar, há quase 15 anos atrás, esses temas, né? E fazer a formação de coaching, que na época era caríssima, né? E depois fazer programação neurolinguística, que eram formações mais caras. Hoje, nem tanto. E até a profissão hoje está até mais banalizada, né? Naquela época era muito mais valorizada. Por quê? Porque sim, você consegue um resultado, você obtém resultado, mas hoje não tem uma fiscalização, né? Então acabou sendo questionada, né? O profissional coach. Tem muita gente por aí que não tem a formação e usa. E bem vende isso. Um serviço que, né, lamentável. Né? É bem isso, né, Marcos? Então aí isso acabou até prejudicando a atuação dos bons profissionais. Mas aquilo ajudou demais nesse processo do Grupo Comunicarte, porque o nosso core business, o que sustenta o Grupo Comunicarte mesmo, são os nossos treinamentos de comunicação. Aí você me pergunta, Michele, mas quais treinamentos de comunicação? Porque é muito amplo, é muito vago, você fala treinamento de comunicação. E na mentalidade das pessoas, eu ainda sou apresentadora. Eu ainda sou a repórter, eu ainda sou... Então, assim, eu recebo muito... Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não mensuram o quão complicado é para você apresentar. Às vezes até imagina alguma coisa, mas muito do meandro, do por trás ali, a pessoa não consegue materializar, até porque não é da vivência dela, né? Então, sim. Ela imagina, ela é, entre muitas aspas, só uma apresentadora, né? Ela vai ficar falando como faz palestra e tudo mais. E é difícil porque também eu não venho divulgando muito, né? Eu não divulgava muito, até mesmo por conta da situação, a saída da televisão foi um pouquinho conturbada ali o final. Então eu falei, calma, vamos por partes, né? Vou respirar um pouco primeiro, vou seguir fazendo os meus trabalhos, atendo muito em São Paulo hoje.
atendo aqui na região e atendo muito a política. A gente atende muito político, né? E aí o que aconteceu, Marcos? Quando a gente saiu da televisão, eu e Marcelo, meu sócio, a gente teve que tomar uma decisão, né? O que a gente não podia fazer na época da televisão, a gente passou a fazer. Então, por exemplo, eu já gravei um institucional aqui, né, para o espaço de vocês, para o coworking aqui. E eu não poderia. Por causa do contrato Não poderia. Se eu estivesse na televisão, não poderia. Então, a gente abriu o leque um pouco e a gente pôde fazer outras coisas. Então, eu pude emprestar a minha imagem a outras marcas. E assim que eu comecei a fazer isso, começou a vir muita demanda. Comecei a ter muita demanda, né? E a gente não rasga dinheiro também, não é verdade, Marcos? Então, as pessoas me convidavam, eu ia fazer. Então, muita gente achou que eu saí da televisão para ser uma influenciadora, para fazer vídeos institucionais. E não era isso. Eu fazia, continuava fazendo. E depois eu passei até a diminuir um pouco a intensidade, tanto na internet, o pedido era muito grande para as minhas redes sociais e para marcas, né? Então, eu até parei de diminuir um pouco, porque eu falei, não, agora eu vou trazer mesmo de fato o que eu faço, a minha essência hoje. E com o tempo, as pessoas vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. E que são os treinamentos de comunicação. E treinamentos de melhora de comunicação entre times. Isso a gente vê muito nas empresas, atendo muitas empresas hoje multinacionais, empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Então, você tem times em que você precisa melhorar a comunicação. A gente atende muito a parte de media training para políticos. Você precisa melhorar a sua performance política, né, de fala, de comunicação por um período curto ali político, né? A gente trabalha muito com isso. Se provar em pouco tempo. Em pouco tempo, né? A questão de repertório, criação de repertório, conteúdo, né? E a performance. Você trabalha com dicção, essas coisas. Também. A gente tem um time, né? Então, assim, quanto mais profissionais estiverem envolvidos no processo ali seu de desenvolvimento, mais custoso, mais caro fica o treinamento, né? Então, mas, tipo, desculpa te interromper, imagina. Mas tem toda uma nuance envolvida, tipo, questão de cores, tudo. Vocês fazem isso tudo? A gente faz isso tudo. A gente tem um time de profissionais, são vários consultores, porque às vezes a gente está atendendo, eu estou atendendo você e estou atendendo o João. Então, eu tenho que ter um time que também atenda você e atenda o João. Então, a gente tem um time de profissionais, são consultores, fazem parte do nosso time, justamente que compõem essa equipe para quando a gente tem uma demanda maior. Se você falasse, Michele, se eu contratar você, você consegue me dar trazer um conteúdo mais macro sobre tudo e me treinar? Sim, eu consigo. Michele, agora qual é a cor que mais combina com o meu tom de pele? Aí eu vou ter que entrar com a profissional específica, que são as meninas consultoras de imagem, que entram com algo mais específico. Elas vão fazer uma análise do teu tom de pele, se é frio, se é quente, o seu cabelo, a cor, o que mais combina, né? Aí, o que eu posso trazer, o que eu sempre trago, é assim, quando a gente contrata um único profissional, que no caso sou eu, o Marcelo, são os profissionais que vêm dessa formação, vêm da comunicação, entendem de expressão, de voz, de cores, de vestimenta. São profissionais que entendem? Sim, entendem. Mas quando a gente precisa aprofundar, a gente precisa do profissional expert naquilo. Então, se você chega para mim com um problema vocal ou com algum problema na dicção, eu preciso entrar com a fono. Eu não tenho a formação e o preparo suficiente para eu aprofundar. Eu posso trazer aqui exercícios para você destravar, trava-língua, como você pode melhorar? Posso. Ok, né? Até porque praticamente ao longo desses 30 anos, 20 e poucos anos na comunicação, você aprende, você tem o profissional, nós temos os consultores aqui, né? Então eu falo para ele, eu estou com esse caso, me passa o que eu posso encaminhar para ele de exercício, a gente faz um trabalho muito em conjunto, isso é normal. Mas se você precisa aprofundar, olha, você precisa fazer um exame, estou identificando isso, vou te recomendar aquilo, a gente entra com o profissional, que são os profissionais que compõem o nosso time. Né? Então, na grande maioria das vezes, a gente formata treinamentos de comunicação como um todo, principalmente nas empresas. A gente atende muitos grupos. Né? Então, como você melhora a comunicação desse time, como é que esse time avança juntos. Né? Então, você traz discussões sobre escuta,
perguntas, o respeito, o cuidado, a gentileza, né? O quanto você traz alguns elementos da comunicação. Técnica para lembrar números. Praticamente para você melhorar um pouco a sinergia desse grupo, fazer esse grupo caminhar juntos para fazer um projeto sair do papel ou para um projeto acontecer, porque existem pesquisas, né, que trazem muito isso. Às vezes, mais de 70% dos projetos não caminham dentro das empresas por falha de comunicação, né, por problemas de comunicação, falha de comunicação. Então, quando a gente fala isso, entra a questão de fluxo também. Então, quando a gente fala de comunicação interna, entra a questão de fluxo, né, de comunicação. O que é o fluxo de comunicação? Né? Eu preciso fazer um projeto andar, então eu estou aqui coordenando o projeto, eu falo com o Marcos, eu falo com a Gabi, eu falo com o Júnior, e aquela comunicação fica truncada, atropelada, a gente não se organiza, não tem uma organização, né? Então, quando a gente fala desse fluxo de comunicação, como essa comunicação vai fluir, vai acontecer? Mas então, tipo uma definição de um protocolo, alguma coisa do tipo? Praticamente. Fulano fala com fulano, não sei o quê, você começa a organizar essa comunicação. Então, peraí, vamos montar um quadro aqui, isso aqui é comunicação, né? Então, eu já sei em qual momento quem vai fazer o quê, quem eu procuro em caso de problema assim, quem é responsável pelo quê. Então, é exatamente isso. Então, isso passa muito por gestão, né? Gestão das empresas, porque a gente está sempre batendo cabeça, né? Então, a gente, quando está dentro das empresas, sempre tem um problema de comunicação, e é organizar esse fluxo. Então, assim, quando a gente traz a questão da comunicação, a gente tem algo muito amplo para trabalhar, né? Então, você tem desde o marketing, que é o que as pessoas mais conhecem, mais sabem hoje, né? Mais estudam, mais buscam, até por conta do advento das redes sociais, né? De todo mundo estar se expondo, né? Anos atrás, você, que é médico, Marcos, para você aparecer, você ia ter que convidado para televisão ou para rádio. Tinha que tentar, né, fazer um contato com uma revista, com um jornal, convidado para uma entrevista, conhecer alguém. Hoje em dia não, basta você, né, abrir a tua rede social, começar a gravar vídeos e você já tem ali um espaço para ser visto, para ser lembrado, para se posicionar, né? Então, por conta desse advento, as pessoas hoje aprendem um pouco mais sobre comunicação, né? E principalmente a parte mais de marketing. Então, essa parte mais de se desenvolver, a desenvoltura da comunicação, o fluxo de comunicação interno para fazer o negócio andar, funcionar, é um pouco do que a gente é mais demandado hoje, né? Entendido. São os desafios aí do novo jeito de se comunicar. Muito legal. Antes, se você pegava uma pessoa que não tinha desenvoltura, né, Marcos, para falar, tudo bem, ela sobrevivia bem. Hoje é difícil, hoje porque para o negócio dela aparecer, ela tem que falar, ela tem que conversar, ela tem, né? Então, hoje em dia é muito desafiador. A gente está sempre muito exposto, né? Então, é um desafio. Estamos chegando no meio do nosso episódio. A gente no está meio? com uns 30... Falei bastante. Não tem problema. O episódio é seu, você fala o que quiser. Vou te interromper brevemente para lembrar a você que este é o Papo 20. Nós lançamos episódios aqui no YouTube às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tem diversos outros episódios no nosso canal. Por favor, assista esse e os demais. E lembre-se, curta e compartilhe com quem você ama e gosta. Você é o nosso maior e principal parceiro. Se quiser acessar as nossas redes sociais, você pode acessar pelo @papo20, que é o Instagram do nosso podcast. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. E você pode também acessar o Instagram da 20 Medical Offices, que é onde é gravado este e os demais episódios do nosso podcast. Lembra você que aqui, onde nós gravamos, é, na verdade, um espaço de cowork voltado para profissionais da área da saúde. Médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, profissionais da área da saúde no âmbito geral que procuram um local para atender na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Se você está procurando um lugar para atender que seja bacana e que vai agregar com a sua imagem, por gentileza, considere a 20 Medical Offices como uma excelente opção para isso. Se tiver interesse em conhecer, você pode acessar mais uma vez a nossa rede social pelo @20 Medical Offices, 20 de Leonardo da Vinci. Você vai poder ter acesso a fotos e ver aí onde é o endereço para poder fazer uma visita, vir aqui falar com o nosso estimadíssimo João Canteiro, que vai recebê-lo da melhor maneira possível, tenho certeza disso. Além disso, lembro a você que meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20, e o meu Instagram é @reumato
a.marcos.moreira. Se você quiser me seguir, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Por último, e não menos importante, pelo contrário, a nossa convidada, Michele Sampaio, você pode acessar o Instagram dela também pelo @Michele, com 2 L's, Sampaio. Correto? Perfeitíssimo. Maravilha. As pessoas que quiserem ter acesso a você, Ao Grupo ao Comunicarte. Grupo Comunicarte, é por esse O Instagram? Instagram é @comunicartegrupo. É o comunicarte com E no final, não é mudo. Comunicarte É a Grupo. arte de se comunicar, né? Maravilha. Então, vem daí. Vou só puxar um pouquinho agora para a seara aqui que a gente tem Claro. da 20 Medical Office. Como eu falei, somos um cowork voltado para profissionais da área da saúde e a gente percebe muito o que você estava falando, dessa questão das redes sociais, da importância de você ter uma boa desenvoltura e tudo mais, o quanto que isso agrega para a imagem. Você tem no seu portfólio profissionais da área da saúde, como que é a atuação? Tem alguma dica, alguma coisa? Além, obviamente, de contratar os seus Não, eu tenho, serviços? já atendi bastante médicos, inclusive tem um grande médico, que é um amigo, o Rafael, né, cardiologista. A gente fez um trabalho longo ali, a parte dele era muito de performance mesmo, né, e outros médicos e grupos que a gente atende muito nessa área mais de performance. Por quê? É engraçado, se você trouxer um olhar para o paciente, quando o paciente fala assim, esse médico é fantástico, e você for olhar a fundo, quem é esse médico? Por que ele é fantástico? No mínimo, ele tem uma boa escuta, né? No mínimo, ele é acolhedor, né? Ele tem um atendimento mais cuidadoso, mais humanizado, mais acolhedor. Então, isso tudo é comunicação. Né? Então, a gente sabe que agora, hoje, com a exposição que a gente tem nas redes sociais, a gente tem que estar o tempo todo se policiando para a maneira como a gente é nesse mundo físico e a maneira como a gente é nesse mundo digital. Porque o digital hoje, né, esse mundo, né, ele não tem mais diferença, né? A gente fala esse mundo digital é justamente essa mistura do físico com o digital. E a gente precisa ter essa congruência na nossa fala, na nossa comunicação, né? Diante de tudo, onde você vai, hoje você está exposto, as pessoas gravam, tem câmera em todos os lugares, um celular grava. Então, você não pode ser o cara bacaninha ali nas redes sociais e ser um médico grosso, né? Porque uma hora vai gritar isso. Então, quando a gente fala dessa comunicação, ela passa por esse estado de atenção àquilo que a gente é, né? O que eu sou, de fato, me comunicando? Quem sou eu me comunicando, né? Eu sou uma pessoa que eu sou calma, que eu sou tranquila, eu sou acolhedora, eu sou gentil, eu sou bruto, eu sou grosseiro, eu sou assertivo demais, às vezes muito ríspido. Então, passa por esse mergulho em si, né, que é essa comunicação intrapessoal que você tem você com você mesmo, né, para essa relação dessa comunicação interpessoal, você com o outro. Né? Então, quando a gente fala desse processo de comunicação, ele começa em si, ele começa em você. Então, eu falo isso muito para os médicos, né? Quem é você? O que teu paciente fala de você? É o primeiro ponto. Antes de você chegar lá na sua rede social para você aparecer e falar, passa muito por essa comunicação. E você precisa ter essa congruência. Hoje, cada vez mais. Foi-se o tempo em que o marqueteiro criava um candidato, né? E por trás ele era outra coisa. Foi-se o tempo em que a gente criava um comunicador, uma pessoa. Foi-se o tempo, justamente porque esse mundo físico digital, ele praticamente virou um só, né? E o quanto a gente precisa olhar para a nossa comunicação intrapessoal e interpessoal. E quanto mais eu tenho um avanço nesse processo de autoconhecimento, mais a minha comunicação se reflete de maneira mais positiva com o outro. E eu falo isso muito para os médicos. Você quer começar a avaliar a sua comunicação? Começa pedindo um feedback para as pessoas do seu entorno. Começa difícil. Você aceitar a crítica é muito difícil. Que são os nossos pontos cegos da nossa comunicação. Né? E é difícil, às vezes, a gente querer enxergar, né? E aceitar. Então, o primeiro ponto é esse. Eu tenho uma boa escuta. Enquanto eu ouço muito médico falar assim, os médicos que eu atendo, ouço o médico falar assim, mas eu não tenho tempo.
Você pode não ter tempo e mesmo assim você ser gentil, ter uma boa escuta, né? Ser assertivo, né? Você pode trabalhar em inúmeras ferramentas, inúmeros pontos da comunicação e desenvolver a sua comunicação para dentro do espaço que você tem. Se você tem 15 minutos para atender na rede pública ou se você tem 1 hora no seu consultório para atender, você pode muito trabalhar a tua comunicação para você deixar um impacto positivo para o outro. Né? Então, eu falo muito isso para os profissionais. Aí vem o da pele para fora. Né? Eu tenho uma amiga que é a Sabrina, a gente trabalha muito isso. Eu acho bonito ela falar da pele para dentro e da pele para fora. É bem isso. Né? Então, depois que você trabalha essa comunicação intrapessoal, que é você com você mesmo, você passa a trabalhar que imagem eu quero passar. Né? Se eu quero passar uma imagem que as pessoas me achem uma pessoa gentil, interessante, inteligente, eu tenho que passar isso para fora. De nada adianta eu ser grosseiro no meu dia a dia, eu ir na padaria, eu ser grosseiro, eu dentro de casa ser grosseiro no consultório, eu queria que as pessoas me achem uma pessoa gentil. E é um processo que é dia após dia, é árduo, é desafiador. Eu falo para as pessoas, você vai brigar, você vai dar barraco, vai. O grande desafio é você ter consciência do que você fez, do como você pode melhorar e qual passo você pode dar para melhorar. Esse é o grande desafio. Comunicação é a mesma coisa que eu falar para você, Marcos. Você é da área da saúde. Né? Se eu chegar hoje para um médico, chegar no cardiologista e falar para ele, né, eu preciso parar de fumar, eu preciso emagrecer 20 quilos. Eu não vou conseguir isso em um dia. Não vou acordar no dia seguinte e conseguir isso. A comunicação é a mesma coisa. Então, eu falo para as pessoas, você não tem um nutricionista, um médico, um personal trainer para cuidar de você, da sua saúde? Eu sou o seu personal trainer, o seu médico, o seu nutricionista, só para cuidar da sua comunicação. Porque é um processo. Você não consegue do dia para a noite. E eu vou te falar uma coisa. Se eu te der uma aula com algumas ferramentas, em 4, 5, 10 horas, o que for, dependendo do tempo de treinamento, e você aplicar isso, você consegue melhorar. Dia após dia, você consegue melhorar. Só que o que acontece que as pessoas fazem? Acham que é só uma sessão. Né? Acabou. Né? E aí elas não colocam isso em prática. Se eu chego num médico, o médico fala para mim, olha, você tem que parar de fumar, você tem que fazer exercício físico, segue essa alimentação à base de fruta, proteína, legume, vai seguir isso. Se eu fizer isso regradinho todos os dias, eu vou emagrecer, vou melhorar a minha saúde, eu vou conseguir tudo isso. É a mesma coisa. Então, o que eu falo para as pessoas acham que não, que quem se comunica bem nasce se comunicando. Não, não nasce. Embora eu tivesse um talento, quanto eu tive que me desenvolver. E se você me coloca um grande desafio agora, eu vou enfrentar desafios, eu vou ter que me preparar para aquilo. Michele, o que é um desafio para você? Se você... Vamos lá, eu na televisão, vem o Papa, vem o presidente, né? Você tem que estar preparado para aquilo. Aquilo te gera uma ansiedade, né? Michele, a Johnson, quantas e quantas vezes me chamou para fazer um evento deles? Acho que eu fiz uns 3 eventos, 1.700 pessoas numa plateia e você tendo que comunicar para 1.700 pessoas. Um desafio, né? Então, assim, você vem agora, Michele, o que é um grande desafio para você? Talvez dar um treinamento de 8 horas para um grupo muito grande de pessoas que vai exigir muito da minha carga emocional, física, tudo. Então, assim, a gente sempre vai encontrar desafios. Claro. Só que hoje o meu desafio está aqui. Só que tem gente que não consegue, às vezes, falar em público, dar uma entrevista. Aí o desafio, eu tenho que começar com ela aqui. O nível aqui. É a mesma coisa que eu falar para você, Marcos, pula daqui para cá e para lá. Você vai conseguir. Agora eu falo, tira isso daqui, pula daqui para lá. É um desafio gigantesco. Provavelmente você não vai conseguir. Então a gente precisa, respeitar o caminho. Isso, respeitar o caminho. E a comunicação é assim. Você começa a galgar em passos menores. Então eu vou perder 10 quilos de hoje para amanhã? Não, mas me dá 2 meses, 3 meses, fazendo o que se foi recomendado por médicos. Então, e aí sim. Basicamente, apesar de ser, em tese, óbvio, não fica tão óbvio assim na cabeça da maioria das pessoas, eu me incluo nisso. Quando a gente pensa, você fala assim, poxa, treinamento de comunicação, a gente acha que vai ser o treinamento ali para fazer videozinho de Instagram, para fazer entrevista. Isso. E pelo que você está me falando, na verdade, o treinamento ele já é mais profundo, no geral, mas também para profissionais da área da saúde no âmbito geral.
Legal, muito legal. Desculpa te Imagina, interromper, eu que- mas fazendo um testemunho, entre aspas, de um amigo meu, que ele também é médico, ele é anestesiologista lá em Governador Valadares, em Minas Gerais, e ele começou a fazer, falou, eu vou começar a fazer vídeo, não sei o quê, e estou pagando para fazer um curso de comunicação e de melhora de padrão de cor e de roupa e tudo mais. Assim, vou ser bem sincero, na hora eu pensei, falei, cara, isso aí é uma besteira. Isso é uma bobagem. Eu tenho uma certa facilidade, né? Mas aí eu falei, tudo bem, vai fazer. Mas até há 3 dias atrás ele estava dando uma entrevista para a afiliada da Rede Globo lá, eu falei, caramba, nem parece o meu amigo, assim, óbvio, ele mudou, nem parece o meu amigo de antes, não vou falar o nome dele, mas nem parece. Melhorou. Melhorou demais. Eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou passar numa consulta com esse cara, porque tá bom demais para ser verdade. Eu falo muito para as pessoas, eu trabalho com alta performance Aham. de comunicação. É um pouco muito do que eu gosto. É você pegar casos de pessoas que precisam o tempo todo tá em alta performance, né? Então, eu tenho clientes de 3 anos, de 10 anos. Eu tenho clientes recorrentes, né? Porque são pessoas que o tempo todo precisam estar numa performance melhor. Se você falar assim, Michele, eu, Marcos, falo bem, eu estou aqui sentada diante de você. Sim, você fala bem, se apresenta bem. Agora, se você falar assim, Michele, eu posso melhorar? Pode. Claro. Inclusive eu também. Né? Então, a alta performance é aquilo. Você nunca está satisfeito com aquele resultado, né? Claro. Então, você jogou bem um jogo, fez uma final, ganhou o troféu. Peraí, o que eu faço para eu conseguir o próximo ano, o próximo campeonato, a mesma performance, a mesma melhora, o mesmo avanço, até mais? É exatamente isso. Então, eu trabalho muito com isso. Então, hoje atendo empresas, CEOs, vice-presidentes, gestores, gestoras, atendo muita mulher. Muita mulher. O meu trabalho com mulheres é o oposto, é suavizar a mulher. Por quê? As mulheres que foram, as mulheres que hoje eu atendo, elas precisaram se embrutecer muito, né? Para chegar em cargos de liderança, uma postura, às vezes, muito masculina, uma rispidez na comunicação, né? E o meu processo foi o contrário, suavizar. E mostrar o como você fala faz total diferença, não apenas o que. Né? Mas a maneira como você fala, a maneira como você se posiciona, a maneira como você traz aquele conteúdo, quanto isso pode fazer diferença, entende? Então, sim, eu trabalho muito com isso. Atendi muitas médicas, nutricionistas, treinamentos, principalmente para como você se posicionar, ter voz, ser ouvido e se tornar mais interessante, né? Isso passa pelo conteúdo. Por exemplo, o conteúdo, para muita gente, também é um desafio. Né? Gerar conteúdo, você fala? Você tem um conteúdo, você vai falar sobre reumatologia. Como você coloca isso de um jeito interessante? Sim. Né? Porque você pode chegar lá e falar, reumatologia, isso zero interesse. Os né? linfócitos, Isso, zero interesse. E vocês têm uma linguagem muito técnica, né? Que é um desafio muito grande, principalmente para esse mundo, para as redes. Eu falo muito isso para as pessoas. Você vai para a rede social, esquece, né? Muda tudo. Se você quer a massa geral da dicas, você tem que trazer uma linguagem simples. É muito do que eu venho da televisão. Sim. Né? Então, assim... Autoridade, se perder a autoridade. Sim. Né? Você, por exemplo, na televisão, o nosso grande desafio, você falava com o público de todas as camadas da sociedade. Então, eu tenho que falar de um jeito simples, traduzir o complexo para um jeito simples. Como é que a dona Maria, que está lá batendo o bolo, que não teve oportunidade de estudo na vida, ela vai entender aquilo que eu estou falando, explicando o que é uma doença autoimune, por exemplo. Como é que eu vou explicar? Essa tradução. Minha vida toda, né, assim como os meus colegas jornalistas, é traduzir o complexo para o simples. Então, às vezes, você precisa trazer para o médico, para quem está exposto ali na rede, como você traz o seu conteúdo de uma maneira mais interessante, como você pensa de um jeito que vai ser mais atraente para aquele público, se você quer a massa. Não, eu sou médico, nutricionista, mas eu falo só para nutricionista. Minha rede ela é pequena, mas ela é engajada e é só para determinado público. Tudo bem você trazer a linguagem daquele público. Então, você
por aí você já vê que a leitura do público, quem é teu público, né? O que ele entende, o que ele não entende, o que ele gosta, o que ele não gosta, isso é fundamental. Claro. Né? Isso é para qualquer processo de comunicação. Desde uma DR em casa, você com a sua esposa, uma conversa com filhos, uma reunião complexa no trabalho, você precisa ter essa leitura do ambiente, da pessoa, quem é, né? O que eu agrado, o que eu não desagrado. E quando eu não sei, você trabalha com as perguntas, né? O poder das perguntas poderosas, né? O quanto, então assim, existem diversos elementos que você pode trazer para você se expor melhor nas redes, né? Para você conseguir mais atrair esse público que é o que você busca, né? Então tem diversos desafios e tem essa questão mais externa que passa por essa consultoria de imagem. Eu, para entrar na televisão, tive que passar por diversos processos. Corto o cabelo, eu era muito menina, muito jovem, usava roupa muito justa. Você não pode aparecer mais que a notícia, né? Então, o brinco tinha que ser pequeno, a unha tinha que ser clara, né? A roupa tinha que ser discreta. Então, hoje a gente já avançou, evoluiu. Você vê, né? Mulheres com cores na unha. A internet trouxe também um novo ar para a televisão, né? Um novo jeito, um novo padrão, uma necessidade de mudança também, né? Então, mas como que eu conquisto uma credibilidade ali com aquele público, né? Também dessa maneira externa, desse impacto da imagem, né? Então, aonde que eu tenho que ser polida, cuidadosa, onde eu não exagero, a roupa, a vestimenta, a luz. Foi-se o tempo que a internet era terra de ninguém. Foi-se o tempo que você chegava lá, pegava o celularzinho teu e gravava uma parede branca de fundo, sem fazer a barba, e o pessoal gostava, curtia. Foi-se o tempo. Cada vez mais a internet vai se profissionalizar cada vez mais, né? Então, hoje, a gente vê que existe já um cuidado com a imagem. Né? Poxa, põe um ring light aqui, que são aquelas luzes, melhora a luz. Se você colocar a janela de fundo, vai estourar teu rosto, vai ficar escuro. Faz o contrário, vira, né? Aproveita a luz da janela para clarear o teu rosto. Isso, né? Então, assim, isso hoje é básico, e a tendência é cada vez mais isso se aprender na escola, né? Que é algo que a gente não aprendeu. Agora, para mim, o grande desafio nosso da humanidade é essa comunicação cuidadosa, essa comunicação gentil. Eu fiz uma pós-graduação de psicologia positiva, que eu trouxe a psicologia positiva para os meus treinamentos, porque assim, essa comunicação positiva, esse cuidado com o outro, esse olhar para o outro, é um desafio para a gente, né? Então, assim, até que ponto eu vou fazer um comentário em que vai prejudicar o outro, eu vou atacar a aparência do outro? Não, eu não vou comentar. Então, a sociedade precisa ser reeducada para esse processo. É um pouco do que eu vejo hoje. Nós não fomos educados para essa exposição na rede social. Nós não fomos. E isso passa pela comunicação. Sim. Então, é engraçado fazer a piadinha, é engraçado sacanear o outro, aí por muito pouco se cancela o outro. Né? Então, assim, e isso vale pelo cuidado. Então, você tem que ter um cuidado ao se expor, o que você fala, como você fala, para quem você fala, o que você escreve, como você escreve. Você precisa. Nossa, Michele, mas é cansativo, é árduo. Mas a gente precisa. Né? Eu não posso sair na rua chutando portas, xingando os outros. Não posso. Né? Eu preciso saber viver. Não pode. Claro. Então, a gente precisa trazer isso para as redes. Acontece. Mas existem leis. Então, assim, a gente precisa cada vez mais ter um cuidado com essa nossa comunicação nas redes. Eu lembro de uma história que eu vivi muito isso. Assim que a televisão afiliada da Rede Globo aqui veio com as mudanças, ela deixou um chat aberto lá, e as pessoas começaram assim, nossa, mas essa apresentadora tem um cabelo muito grande, nossa, essa outra pinta o olho. Começou a questionar coisa que está fora do escopo da notícia. Aí aquilo foi fechado, né? Então eu falo assim, lá atrás eles já tiveram uma visão do quanto isso afeta as pessoas, a saúde mental das pessoas. Né? Vocês trabalham com saúde. Quando que lá atrás se falava em saúde mental? Do jeito que se fala hoje, né? E por conta dessa exposição, desse julgamento, né? Desse cancelamento, né? Então a gente precisa ter um olhar para as pessoas, mesmo esse cuidado com o que a gente comunica, como a gente comunica, ter um cuidado com o outro, né? Porque a gente afeta
o emocional de uma pessoa. O nosso impacto na vida do outro é muito grande. muito grande. Muito grande. Então, a gente São precisa... quantas pessoas, quantos profissionais atuando no grupo? Hoje no Grupo Comunicarte, a gente tem hoje mais ou menos uns 10 profissionais fixos no Grupo Comunicarte, né, que compõem a área de comunicação interna, né, que a gente atende as empresas, os consultores fixos de comunicação, a gente tem cinegrafista, editor, né, então a gente tem esse grupo. Fora isso, a gente tem um grupo de consultores, são consultores, eles têm o trabalho deles e são prestadores de serviço, cada um na sua área, mas daí eles têm que ser experts. Expert na consultoria de imagem, tem que ter a formação, são fonoaudiólogos, né? Então, professores de expressão na comunicação, que teatro, tem que ter a formação em artes cênicas, né? Então, são profissionais específicos daquela área. Então, é aquilo que eu te disse, se você me contrata, eu vou trazer uma geral para você de todo o processo. Mas, puxa, eu identifiquei que você precisa de determinado profissional. Aí precisa entrar com os consultores. Por isso que quanto mais a gente envolve os profissionais, mais caro vai ficando o custo de um treinamento, de um pacote, né? Mas se eu te der e você colocar em prática, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Você não precisa mais de mim, você não precisa gastar mais dinheiro. Michele, mas por que tem gente que fica 1 ano, 10 anos, 5 anos? Porque precisa, precisa de alguém ali puxando. Hoje em dia, se a minha personal não me ligar, você não fez aula hoje, vai fazer amanhã, eu sou a primeira a deixar, quando eu vejo, passou 1 mês, eu não fiz aula nenhuma. Entendeu? Então, assim, é praticamente isso. Então, assim, poder a gente pode sozinho, né? Mas às vezes dá preguiça. É difícil. Para todas as áreas da comunicação. Para todas as áreas, né, Marcos? Entendi. É bem isso. Com certeza, absoluta. Bom, estamos caminhando para o nosso final do episódio. Um prazer falar com você. A gente ainda vai ter um encerramentozinho, mas, mais uma vez, vou interromper para falar com os nossos espectadores. Lembra você, mais uma vez, esse é o Papo 20. Nós temos episódios sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Por favor, curta e compartilhe esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembra você também de seguir o @ do Papo 20 nas redes sociais, que é o @Papo 20. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode seguir também o Instagram da 20 Medical Offices, que é onde é gravado esse podcast. É o @20 Medical Office, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. A 20 Medical Offices é um cowork voltado para profissionais da área da saúde que procuram um local para atender aqui na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, se você procura um local, você profissional da saúde, procura um local para atender que venha agregar com a sua imagem e trazer um plus para o seu atendimento aqui na região de São José dos Campos, por favor, considere a 20 Medical Office como uma opção. Você pode acessar no Instagram, @20 Medical Office, mandar uma mensagem, marcar uma visita para vir aqui falar com a gente, conhecer o espaço que é agradável, como vocês estão vendo aqui no nosso cenário. Pode vir aqui falar com o João, você vai ser muito bem recebido. Se você tiver interesse de me seguir também, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o da nossa estimadíssima convidada, Michele Sampaio, é @Michele com 2 L's Sampaio, e ela é sócia proprietária do Grupo Comunicarte, e o Instagram é @ComunicarteGrupo. Certo? Perfeito. Excepcional. Bom, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Primeiro que é um prazer falar com você. É a primeira vez que a gente está recebendo alguém que não está diretamente ligado com a parte de área da saúde. Nós falamos muito com nutricionistas, psicólogos, médicos. Que honra a mim, então, hein, Marcos? Você está abrindo aí essa nova seara, né, de entrevistados. É um prazer muito interessante o que você faz. Aproveitar um encerramento aqui para dizer que eu gosto bastante dessa parte de comunicação. Quando eu estava fazendo vestibular, eu cheguei a prestar para jornalismo, passei, mas aí por vias diversas eu fui parar na medicina. E uma das coisas que eu faço e estou tentando melhorar para fazer mais é palestra, né? Já fiz algumas no Senai, lá de São Paulo, algumas empresas também. Então, se você que estiver assistindo e quiser
me chamar para fazer uma palestra, fazer meu jabá. Tá certíssimo. Para fazer uma palestra. Obviamente que a gente vai conversar também para ver se eu consigo aprimorar isso aí. Com certeza. Porque é muito, muito, muito legal o que você faz. Muito interessante. Que bom, fico feliz. Na parte final dos nossos episódios, a gente sempre pede, é uma parte mais introspectiva, digamos assim, que a gente pede para o convidado ou convidada falar sobre si. Eu sei que é uma tarefa um pouco ingrata, mas se resumir ali em não mais do que 2 minutos, eu vou pedir isso para você, como peço para todo mundo, em menos de 2 minutos, por gentileza, quem é Michele Sampaio? É um desafio porque a gente, né, tem uma dificuldade de falar da gente mesmo, até se autoelogiar. Porque você não vai falar mal de você, né? Então é um desafio, né, Marcos? Mas assim, eu, Michele, sou filha do Miguel e da Beth, sou super família, sou uma pessoa super família. Apaixonada pela minha Antonella, que tem 8 anos, minha filha linda, né? Eu acho que eu sou uma super mãe, não imaginei que eu ia ser uma grande mãe, assim, a gente quando não é, né? Será que eu vou saber? Será que eu vou? E eu vejo que a gente é super parceira, a gente tem um vínculo muito próximo, né? Ela tem 8 aninhos, as amigas vão em casa. Então, assim, eu vejo que eu sou uma mãe parceira e ela é uma super filha. Eu sou apaixonada por comunicação, acho que transformar a vida de pessoas e de empresas pela comunicação é o meu propósito de vida, é o que eu gosto de fazer, né? Poder ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a brilharem por meio da comunicação delas, do desenvolvimento da comunicação delas. É muito do que eu vejo com os meus clientes, né? Então, poder ver um cliente subir no palco, fazer um discurso, criar uma palestra, dar uma entrevista, melhorar a comunicação dele no trabalho, né? Se comunicar melhor, assim, isso me dá muito prazer. Assim, isso eu vejo que é um dos meus propósitos de vida, que realmente faz sentido levantar e trabalhar para isso, né? Algo do que eu amo muito hoje. Sou uma pessoa muito tranquila, né? Até a página 2, todo mundo é ser humano, né? Então, procuro ser tranquilo, procuro ser extremamente congruente na minha fala, na minha conduta, né? Aquele livro Walk the Talk da Caroline Taylor, é bem isso, eu procuro colocar em prática, né? Agir de acordo com as minhas palavras, é bem isso. E procuro ser super amiga, eu que ligo para minhas amigas, sou aquela que liga, e você tá bem, tô com saudade, então eu sou muito assim, sou de beijar, sou de abraçar, sou do toque, né? Sou uma pessoa muito assim, às vezes eu tenho que até exagero, né? E eu falo pro meu marido, até ele cansa, então às vezes tem que manter a distância. Dá uma pisada no freio. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, muito legal mesmo. Eu que agradeço, Marcos. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar e aprofundar um pouco mais sobre essas questões aí de comunicação. E já é tradicional que a gente sempre encerra os nossos episódios com uma frasezinha, às vezes é uma frasezinha de efeito, às vezes nem tanto, às vezes mais engraçadinha. E em homenagem ao momento econômico que o nosso país vive, com relação à inflação e tudo mais, eu escolhi uma frase do grande Milor Fernandes, que era um humorista, né, que viveu de 1923 a 2012. Além de ir para o inferno, eu só tenho medo de uma coisa: juros bancários. É isso. Gente, esse foi o Papo 20 com a grandiosíssima Michele Sampaio. Obrigado pela sua presença. Nós voltamos sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com mais episódios. Mais uma vez, curta e compartilhe com quem você ama e gosta. Você é o nosso maior parceiro. Até a próxima. Valeu.